coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e
todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Muito bom dia. Com grande alegria que estamos aqui no nosso projeto Sábado com Pai, especial de Ano Novo. No livro de Mateus 25, a partir do versículo 14, está escrito assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, ao contrário do que nós cantamos aqui, que Deus é bom, né? Esse servo, que recebera 1 talento, ele disse assim:
Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhas, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é seu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, minha irmã, não sei como foi o seu ano, se você foi como servo fiel, ou se você foi como servo negligente. Mas a verdade é que estamos a algumas horas de um novo ano. E o que você tem planejado? Talvez na virada do ano passado, você planejou tantas coisas e não conseguiu realizar. E aí, nesse ano de 2022, você está como servo infiel, como servo negligente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O nosso Deus é Deus de novidade, é Deus de oportunidade. E você, nesse dia, você pode traçar novos planos. Como disse a palavra aqui, na parábola dos talentos, o Senhor Jesus, ao falar sobre essa parábola, ele disse: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas há uma ótima notícia para você, que talvez esteja no lugar de servo infiel, de servo negligente. Você ainda está vivo. Portanto, ainda há esperança para você. Entre em juízo com Deus. Feche a porta do seu quarto, vai orar. Clama a Ele, porque Ele ouve as suas orações. O nosso Deus, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Por isso, antes da virada desse ano, conserte-se com Deus. Fala: Senhor, renova as minhas forças. Senhor, renova os planos que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, deixa eu fazer parte dos seus projetos. Nós estamos aqui de madrugada, onde esses homens aqui, esses jovens, assumiram o seu papel. Eles não enterraram o seu talento. O Marco, Samuel, Eliseu, o Heber, Davi, eles estão fazendo aquilo que Deus colocou no coração deles. E aí você pode estar pensando: meu Nilton, mas você não sabe como é que está a minha vida. Eu não sei. Você também não sabe como está a minha. Mas uma coisa é certa: nós aqui decidimos não enterrar os nossos talentos. Nós aqui decidimos lutar o bom combate, em nome de Jesus. Sabemos o nosso chamado, sabemos a nossa responsabilidade. E não fugimos ao que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, peço a você que feche seus olhos agora. Vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus, para que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, faça morada no seu coração. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós sabemos também que o Espírito Santo, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, ele traz paz ao coração e ele faz morada em nossas vidas. Feche seus olhos. Vamos estar orando nesse momento, em nome de Jesus. Nossos irmãos aqui também vão estar na intercessão, clamando pela sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, ó Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade que esse irmão, essa irmã está tendo, ó Pai amado, de rever os seus conceitos, ó Pai. Nesse último ano, Senhor, nesse último dia do ano, Pai, colocando nas tuas mãos novamente, Senhor Deus, o eis-me aqui ao Senhor, ó Pai amado. Ah, Deus, dê uma nova oportunidade a esse irmão, a essa irmã, Senhor Deus. Tira todo o cansaço, ó Deus. Ah, Pai, tira toda a acusação do inferno, Senhor Deus. Renova, Senhor Deus, a sua mente. Renova o seu coração, Senhor Deus. Transforma, Senhor Deus. Pai, que haja uma metanoia na vida desse irmão, dessa irmã. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Reina sobre nossas vidas. Reina sobre nossas casas. Reina sobre nossos trabalhos, ó Deus. E tudo aquilo que não provém do coração do Senhor, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus que caia por terra. Porque aonde chega a luz do Senhor, e o Senhor Jesus é a luz, as trevas batem em retirada. E sabemos que o Senhor, que é onipotente, onipresente e onisciente, que está conosco aqui agora, também está com esse irmão e com essa irmã, onde quer que estejam,
no momento que estiverem diante desse culto, Pai, que recebam um toque da sua graça, em nome de Jesus. E é nessa visão que nós agradecemos ao irmão Marco. Muito obrigado, irmão Marco. Irmão Eliseu, irmão Davi, estão liberados em nome de Jesus. Mas antes, o irmão Marco, ele vai estar fazendo uma oração. Temos que aproveitar esse servo do Senhor aqui, em nome de Jesus. Fique à vontade, irmão Marcos, depois está à vontade. Deus, nós queremos te louvar nessa manhã, Pai. Te entregamos o nosso coração, nós te entregamos, ó Pai, o nosso corpo, a nossa alma. Nós confiamos em Ti, ó Pai, para, Senhor, lutar as nossas fraquezas, para, Senhor, lutar, Senhor, as nossas guerras. Amém, nós Deus. pedimos ao Senhor, ó Pai, que lute por nós. Nós pedimos ao Senhor que vá à frente de todas Amém, as coisas. Pai, todos os nossos sonhos nós entregamos ao Senhor. Amém. Todos os nossos planos nós entregamos ao Senhor, mas que o Senhor concretize esses sonhos. Que o Senhor concretize segundo a Tua vontade. Amém, e Deus. o desejo do Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marco. Deus abençoe. Obrigado, Eliseu. Obrigado, Davi. Glória a Deus, obrigado a todos aí pela participação. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. E Deus está consertando. Dentro dessa visão, nós estamos aqui com o nosso irmão Cleiton de Paula, mais uma vez, homem de Deus que irá nos abençoar hoje com a ministração da palavra. Homem que não enterra o seu talento. Homem que vai para cima. Homem que sabe do seu chamado. Homem que não tem medo do inimigo, nem tem medo do inferno. E é assim que devemos ser. Porque a vitória está naqueles que entregam a sua vida a Jesus, que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o Cleiton de Paula, esse irmão, esse amigo, vai estar trazendo a palavra hoje aos nossos corações em nome de Jesus. Fique à vontade, Cleiton. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Deus abençoe a todos aí. Muito feliz e honrado mais uma vez estar aqui com os irmãos. Queria agradecer o Nilton de coração pelo convite. É sempre um prazer estar junto desses irmãos, né, abençoados aqui. Nós temos um carinho muito grande. O texto que nós queremos compartilhar está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, um texto muito conhecido de todos nós. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Esse texto, a multiplicação dos pães e dos peixes. Estamos, caminhando para o final do ano e todos nós gostamos de viver multiplicação na nossa vida. Multiplicação da paz, da alegria, da fé, da esperança, dos celeiros, E todo milagre de multiplicação, todo milagre que Jesus faz na nossa vida, ele primeiro ele nos ensina algumas coisas. Sempre antes do milagre, ele tem alguns ensinamentos poderosos para fazer na nossa vida. E esse texto que a gente leu começa dizendo: e Jesus ouvindo isso. O que Jesus tinha ouvido aqui nesse dia? Ele tinha ouvido
que João Batista tinha sido morto. E a morte de João Batista foi uma morte horrível, terrível. Decapitaram João Batista e colocaram a sua cabeça em uma bandeja de prata. Quem foi João Batista? João Batista foi um grande profeta. João Batista foi um grande homem de Deus que pregava o evangelho do arrependimento no deserto. Quando nós falamos de João Batista, nós percebemos que ele tinha um vínculo muito forte com Jesus no âmbito espiritual. Ele já falava a respeito do Messias no deserto. Ele já dizia: eu sou pequeno, mas está vindo um aí, e esse sim é grande, muito maior do que eu, e esse eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista, além de ter um vínculo espiritual forte com Jesus, ele também tinha um vínculo familiar. Ele era primo de Jesus, a mãe de João Batista, Isabel, era prima de Maria, mãe de Jesus. Então a notícia que Jesus está ouvindo aqui é uma notícia ruim, é uma notícia de dor, de luto, de dificuldade, pois quem morreu foi um dos servos do Senhor, um dos escolhidos por Deus, e além de ser um dos escolhidos por Deus, ele também era familiar de Jesus. Então a notícia que chegou até os ouvidos de Jesus aqui não foi uma notícia boa, foi uma notícia ruim. E muitas vezes no decorrer da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada, nós também recebemos más notícias. A vida, ela não é só feita de boas notícias, ela também é feita de más notícias. E nós estamos caminhando para o final de mais um ano, e talvez o seu ano iniciou com decretos de más notícias. Talvez o seu mês iniciou com decretos de notícias ruins. Talvez até mesmo o seu dia não começou com boas notícias. Mas quando Jesus ouviu essa má notícia, qual foi a reação de Jesus? Ele foi para o deserto com seus discípulos e, mediante essa má notícia que ele ouviu, ele curou os enfermos, multiplicou os pães e os peixes. E se a gente continuasse lendo o próximo capítulo, você veria que ele ainda acalmou uma tempestade. Ou seja, no mesmo dia que Jesus ouviu uma má notícia, ele ainda curou os enfermos, multiplicou os pães e os peixes e ainda acalmou uma tempestade, nos ensinando algo muito poderoso, que as más notícias, elas não anulam e nem paralisam o poder de Deus. Então a palavra para você de início dessa mensagem é: não permita que as más notícias da vida roube de você aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, esse texto começa dizendo o quê? Que ele ouviu uma má notícia. Então ele chama os discípulos e eles entram dentro de um barco. A verdade é que quando Jesus não entra no barco da nossa vida, o inimigo entra. E quando Jesus não entra no barco da nossa vida, a dúvida entra, as incertezas entram. Quando Jesus não entra no barco da nossa vida, o inimigo entra. Mas quando Jesus entra no barco da nossa vida, tudo aquilo que não presta bate em retirada. Então aqui, hoje, nessa manhã, eu creio que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, já entrou nesse lugar. E tudo aquilo que não presta já bateu em retirada em nome do Senhor Jesus. A verdade é que o barco que Jesus entrou com os discípulos, ele é dos discípulos. A rede que tem dentro do barco, ela é dos discípulos. O remo que tem dentro do barco é dos discípulos. Mas a direção desse barco, quem está dando é o Senhor. Porque a casa é sua, o trabalho é seu, o ministério é seu, mas a direção quem dá ainda é o Senhor. E a direção que o Senhor dá aqui é que eles vão para um lugar deserto. A verdade é que nenhum de nós gostamos de passar pelo deserto, porque o deserto fala de luta, o deserto fala de escassez, o deserto fala de dificuldade, o deserto fala de luta, de falta, e nós não gostamos de passar pelos desertos da vida, mas eu tenho aprendido que o melhor lugar que nós
podemos estar é nos desertos que Deus nos leva. Porque quando Deus nos leva para um lugar deserto, é porque Ele quer nos ensinar algumas coisas poderosas. Quando Ele nos leva para um lugar deserto, é porque Ele quer se manifestar na nossa vida, Ele quer falar conosco, Ele quer nos capacitar para o próximo nível que Ele tem para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos sonhos e para o nosso ministério. Então Jesus está levando os discípulos para o deserto, não para os matar, mas para os treinar. Não para os fazer desistir, mas para fazer eles aprender que independente do lugar ou da circunstância que estejam passando, Ele ainda está no controle da nossa vida. Então quando Jesus vai para esse lugar deserto, a multidão que estava na cidade, quando viu Jesus se retirar com os discípulos para lá, ela vai a pé. Jesus está indo de barco e a multidão está indo a pé. Por quê? Porque a multidão entendia que é muito melhor estar no deserto com Jesus do que na cidade sem Jesus. Porque não importa o lugar que estamos e nem a condição que estamos. O que importa realmente é se Jesus está conosco, se a nossa casa tem Jesus, se a nossa família tem Jesus, se o nosso ministério tem Jesus. Porque se Jesus for presente na nossa vida, milagre sempre será consequência. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O interessante é que a multidão está renunciando à cidade, e na cidade tem hospital, na cidade tem mercado, mas eles estão renunciando tudo isso para ir para um lugar aonde está Jesus. E um detalhe, eles estão indo a pé. Isso aqui está falando de duas coisas: sacrifício e renúncia. A gente sabe que a salvação em Cristo Jesus é pela graça, é um favor imerecível. A gente não merecia, mas Ele decidiu nos amar e nos salvar. Então a gente pode orar muito, a gente pode orar pouco e a gente pode não orar nada, que Ele ainda continua nos amando. O amor dele por nós, ele é incondicional. Mas existem algumas coisas na nossa vida que a gente sonha e deseja, que a gente precisa exercer essas duas coisas. O quê? Sacrifício e renúncia. O Evangelho de Jesus que nos salva, ele é de graça. Mas o reino de Deus ainda é daqueles que se esforçam. Então a gente precisa se esforçar. A gente precisa renunciar às nossas vontades para viver as verdades do reino em nós e através de nós. Sabemos que para sermos pessoas cheias da unção, da autoridade, do poder de Deus, precisamos sacrificar também a nossa carne. Precisamos nos encher de Deus, renunciando tudo aquilo que nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então essa multidão está nos ensinando algo muito poderoso, que quando a gente renuncia e sacrifica, Deus faz milagre na nossa vida. Então a multidão vai ao encontro de Jesus nesse lugar deserto, e quando Jesus vê a multidão se aproximando, porque esse texto que a gente leu aqui em Mateus, ele também tem em Marcos, Lucas e em João. Em João fala que quando a multidão está chegando, Jesus falou assim para Filipe: Filipe, dá essa multidão de comer. E Filipe fala assim para Jesus: mas aonde compraremos pão? Aonde compraremos pão para alimentar tanta gente? E ele diz que nem se tivesse 200 denários, e cada denário naquela época era equivalente a um dia de um trabalhador comum, 200 denários era aproximadamente 8 meses de trabalho. Filipe respondeu: nem se a gente tivesse 200 denários aqui, o equivalente a 8 meses de trabalho, a gente conseguiria alimentar tanta gente. Mas quando Jesus falou isso para Filipe, em João capítulo 6, versículo 5, o versículo 5 fala assim: ele fez isso para o experimentar, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Existem alguns momentos na nossa vida que Jesus também faz assim conosco. Ele permite a gente passar algumas lutas, algumas dificuldades, algumas situações, só para nos experimentar,
Porque Ele já sabe o que vai fazer. Ele já tem a saída para o problema que a gente entrou. Então, meu irmão, meu amigo, minha irmã que está ouvindo esse vídeo, não se esqueça. A saída para o seu problema Jesus já tem. O escape para a sua família Jesus já tem. Os recursos para a sua vida financeira Jesus já tem. Ele apenas está permitindo você passar por isso para te experimentar, porque Ele já sabe o que Ele vai fazer. Ele já tem a saída, Ele já tem o escape, Ele já tem o agir sobrenatural em nosso favor. A multidão chega então ali e tinha muitos enfermos naquela multidão. E o texto que a gente leu no versículo 14 diz que Jesus curou os seus enfermos. Entenda uma coisa muito simples aqui, irmãos, é que as pessoas estavam enfermos, mas a Bíblia diz, curou os seus enfermos. Eles estavam enfermos, mas eles tinham dono. E às vezes na nossa vida, a gente também passa por enfermidades, mas não podemos esquecer que temos um dono. A gente também passa por luta financeira, mas não podemos esquecer, nós temos um dono. A gente também passa por crise no casamento, na família, mas não podemos nos esquecer, nós ainda temos um dono e o nosso Deus é o nosso dono e nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Você tem um dono, meu irmão. Não importa se você está passando por momentos bons ou ruins, você tem um dono. Não importa se você está passando por um momento de luta, luto ou dificuldade, não se esqueça, você tem um dono. O seu Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador é o dono da nossa vida. Então, Jesus estava ali então curando aqueles enfermos e a hora foi ficando avançada, o tempo foi passando e Filipe fala para Jesus mandar a multidão embora. Porque existem momentos na nossa vida que Jesus quer fazer alguns milagres na nossa casa, na nossa família, e a gente não tem sabedoria para esperar o tempo de Deus agir. E às vezes agimos como Filipe, queremos mandar embora quem Jesus quer que fica. Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa entender que por mais que talvez o seu esposo, a sua esposa, o seu filho ou algum familiar está te dando muito trabalho, não manda embora. Filipe queria que Jesus mandasse a multidão embora, porque para Filipe a multidão naquele momento era um problema, mas aonde Filipe via um problema, Jesus via a solução. Aleluia. Talvez esse filho que está na droga, esse filho que está no vício, esse filho que não obedece, que para você hoje é um problema, Jesus pode estar vendo nessa pessoa que para você hoje é um problema, a solução para impactar a sua rua, a sua cidade, o seu bairro, quem sabe até mesmo as nações. Então não mande embora aquele que Jesus quer que fique. Você percebe que quando em uma família existem pessoas que dão muito trabalho, às vezes a gente ora e essa pessoa não muda, não é verdade? Mas você pode perceber que às vezes a pessoa não mudou, mas você mudou. Você se tornou mais crente, você está orando mais, você está buscando mais, você está se comprometendo mais. Então talvez a pessoa que você tanto está orando ainda não mudou, mas você mudou e isso já é o suficiente. Fica tranquilo, ora mais um pouco, busca mais um pouco, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai se manifestar na sua casa e você vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, a hora foi passando, Filipe queria que a multidão fosse embora, Jesus não queria que a multidão fosse embora, ele queria fazer um milagre sobrenatural ali, e André, que também era um discípulo que entra em João, ele encontrou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, e André fala assim lá em João, ele diz, mas o que é isso para tanto? E ele ainda diz assim, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Além dele achar que o que ele achou na mão do menino não era o suficiente, ele ainda qualificou o pão de cevada. Não era pão de trigo, era pão de segunda. E o mundo muitas das vezes nos enxerga como de segunda, não nos enxerga como de primeira, mas Deus ainda usa gente de segunda como nós. Deus ainda usa pão de cevada como nós. Quando Deus foi usar um peixe para Jonas, né? Jonas estava tentando fugir do chamado, Deus usou o quê? Um peixe grande. E às vezes a gente se sente muito grande. E quando a gente se sente muito grande, Deus só pode nos usar para abençoar uma pessoa.
Mas quando a gente se sente como aqueles peixinhos pequenos, mas nas mãos de um Deus poderoso, Ele pode nos usar para abençoar uma multidão. Aleluia. Porque quanto menor a gente for, mais Deus vai nos usar. Amém. Porque no reino de Deus, maior não é aquele que cresce, maior é aquele que desce, se humilha e reconhece que é tudo dele, por Aleluia. ele e para ele. Amém. Então, quando o André encontrou aquele menino com aqueles pães e com aqueles peixes, eles entregaram nas mãos de Jesus. E para encerrar esse texto, qual é o segredo dessa multiplicação? Tem muitas lições aqui que a gente poderia extrair coisas poderosas desse texto. Mas o segredo da multiplicação aqui é, primeiro, semear. Tinha alguém na multidão disposto a semear, ainda que o que ele tinha fosse pouco. Quando Jesus pegou aquele pouco que ele tinha, Jesus fez o quê? Agradeceu. Então o segredo da multiplicação na nossa vida é semear, ainda que seja pouco. Segundo, ser grato pelo pouco que tem, porque é pouco na sua mão, mas na mão de Jesus ele pode fazer milagres extraordinários. 5 pães na sua mão, Milton, só 5 homens comem. Mas na mão de Jesus, 5 homens, fora homens e mulheres, se alimentam, porque alguém semeou, Jesus agradeceu e ele repartiu. Ele repartiu com os discípulos e os discípulos com a multidão. Então, qual é o segredo da multiplicação? Semear, agradecer e repartir. Quando a gente tem esses 3 pilares da nossa vida de semear, de agradecer e repartir, a abundância do Senhor se manifesta na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério e em todas as áreas da nossa vida. O interessante é que a solução do problema daquela multidão saiu da multidão. O pão estava na mão de um menino que estava onde? Na multidão. Da multidão veio para as mãos dos discípulos, da mão dos discípulos para Jesus. Aí agora Jesus agradece, devolve para a mão dos discípulos e os discípulos vão alimentar a multidão. Você percebe que o milagre que vai alimentar aquela multidão veio da multidão para os discípulos, para Jesus, agora vai voltar de Jesus para os discípulos, para a multidão. Porque tudo aquilo que fazemos para Jesus, ainda que seja pequeno, sempre vai voltar para a nossa mão muito maior. Amém. Glória As a Deus. bênçãos que Deus tem para nós, elas são incontáveis. Então, quando a gente se dispõe a vir aqui pela manhã, né, se sacrificar, renunciar à nossa cama que estava tão boa, para a gente vir aqui servir ao Senhor com algo muito simples, com um alimento muito simples, com um louvor muito simples, com uma palavra muito simples, mas a gente faz isso com amor, com gratidão, com honra ao nosso Deus. Ele sempre vai devolver para nós algo muito maior daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós e através de nós. Amém. O interessante é que a multidão está alimentando, está todo mundo comendo, né? Jesus tinha pedido para todos eles se sentarem, se organizarem, porque o milagre da multiplicação também passa pela organização. Tem muita gente que quer romper na vida financeira, mas é desorganizado. Vida financeira não funciona sem organização. Então, quando ia ter a multiplicação, Jesus mandou o quê? Que eles sentassem de 50 a 50 e se organizassem. Todo mundo comeu. E lá em Marcos fala que esse mesmo texto, que os discípulos, eles estavam sem tempo até para comer. E eles estavam sem tempo até para comer, alimentando a multidão. Porque assim é o reino de Deus, meu tio. Tem dia que a gente vai estar com fome e Deus vai mandar a gente alimentar alguém. Vai ter dia que a gente vai estar precisando, irmão, porque alguém canta um louvor para nós e Deus vai falar assim, não, quem vai cantar hoje é você. Amém. Vai ter dia que a gente vai falar assim, hoje eu não queria fazer o solo da guitarra, hoje eu queria que alguém tocasse no meu lugar, porque eu estou desanimado, eu estou fraco, eu estou triste. Deus vai falar assim, não, hoje é você mesmo que vai fazer o solo e vai fazer o seu melhor solo. Tem dias que a gente não quer pregar e a gente fala assim, não, eu queria que fosse outro pregador no meu lugar. E Deus vai falar assim, não, quem vai pregar hoje é você. Porque tem dias que a gente vai alimentar o povo com fome. Tem dia que Deus vai pedir da gente um abraço, para a gente abraçar uma pessoa precisando receber um abraço. Vai ter dias que Deus vai usar a gente para liberar uma palavra, precisando receber uma palavra. E é isso que os discípulos estavam fazendo, alimentando a multidão com fome.
Eles com fome, mas ali com prazer, com alegria de servir a Deus. Porque lá em Marcos fala que eles não tinham tempo nem para comer. Se eles não tinham tempo nem para comer, imagina se eles tinham tempo para criticar o irmão. Imagina se eles tinham tempo para falar da vida dos outros. Eles não tinham tempo nem para comer, eles não estavam perdendo tempo com coisas que não edificam. E quando a gente decide a ser um servo do Senhor, o nosso tempo é para agradar a Deus, para servir a Deus, para amar as pessoas e para tocar o coração de Deus. Só que o texto continua dizendo o quê? Que todo mundo comeu e ainda sobrou 12 cestos cheios. E quantos discípulos que Jesus chamou primeiro? 12. Ou seja, você alimenta a multidão com fome, mas você vai embora para casa, cada um com um cesto cheio. E essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Se você semear, se você for grato pelo pouco que tem, colocar nas mãos de Jesus e partilhar o que você tem, ainda que seja pouco, se prepare para ter os teus celeiros cheios. Se prepare para ter a sua casa cheia de alegria, cheia de paz, cheia de harmonia. Se prepare para ter a sua vida cheia do Espírito Santo, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Mas antes do milagre, sempre vem os ensinamentos. Que Deus te abençoe e que esse ano que está se encerrando, esse ano possa ser um ano de você refletir sobre as áreas que você deixou a desejar e que você seja grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Ainda que algumas coisas você olha e pareça ser pouco, é pouco para você, mas se você colocar nas mãos de Deus, Ele pode fazer algo maravilhoso, poderoso e sobrenatural. O que uma padaria talvez não conseguiria fabricar de pães aquele dia, talvez em 24 horas, para alimentar todo aquele povo, Jesus fez só com a oração de gratidão. Quando a gente tem orações de gratidão a Deus pelo pouco que temos, Ele acelera o processo na nossa vida e nos faz viver dias de milagres sobrenatural. Ainda estamos em 2022, 2023 está à porta e eu profetizo e declaro que o seu 2023 será de muita bênção, será de cestos cheios em todas as áreas da sua vida, porque se creres, verás a glória de Deus. Deus te abençoe, tamo junto. Amém. No mundo busquei, mas não encheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor.
a Deus pela vida do nosso irmão Heber, Samuel, pela vida desse irmãozão aqui, Cleiton de Paula. Que palavra abençoada, meu irmão, minha irmã. Que palavra. Eu sou fã do Cleitão, que é um grande servo de Deus. Eu já falei isso uma vez. Tem pessoas que falam, não existe negócio de grandes homens de Deus. Existem apenas homens de Deus. Eu falei assim, não sei com quem você está andando. Porque eu conheço grandes homens de Deus. E o Cleitão, que está sempre nos apoiando aí no projeto, para a glória de Deus, é um grande homem de Deus. É um homem que tem um ministério frutífero. É um homem que não tem medo, como eu disse, de se expor por amor ao Evangelho. Eu acho que chegou a hora de você, meu irmão, minha irmã, sair do sepulcro, como cantou nosso irmão Heber aqui, ó. Deixa a luz de Deus entrar na sua casa, deixa a luz de Cristo entrar na sua casa, na sua vida. Para de se esconder. 2023 está à porta. É hora de você resplandecer a luz de Cristo. É hora das pessoas verem Cristo em você. Porque se com esse projeto tão simples, nós conseguimos atingir um número razoável de pessoas. Imagine se cada um se dedicar em fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. O mundo seria bem melhor. Ao invés de murmurarmos, orarmos. Ao invés de criticarmos, ajudarmos. Ao invés de apenas apontar o dedo, chorar com os que choram, como o Senhor Jesus disse. Mas também, uma vez, Cleitão, o pastor Elec disse algo que eu não esqueço. Ele falou assim, chorar com os que choram até parece gente às vezes. Agora, sorrir com os que sorriem é que é difícil. Quando o meu irmão às vezes está vencendo, que é hora de eu estar lá me alegrando com o meu irmão, muitas das vezes aparece uma ponta de inveja, um ciúme. Mas aí é a hora de você fazer diferença. Sorria também com aqueles que estão sorrindo, com aqueles que estão vencendo. Fala assim, meu irmão, Deus te abençoou, vai me abençoar também em nome de Jesus. É hora de nós servirmos os conceitos. E o nosso irmão Cleiton trouxe aqui princípios maravilhosos da parte de Deus. Cleitão, glória a Deus pela sua vida. Não tem como agradecer. Só Deus mesmo para te pagar aquilo que você fez, o que você tem feito. O Cleiton é um homem que não caiu de paraquedas no Evangelho. É um homem que tem estrada no Evangelho. Ele tem lutado para manter o Evangelho de Jesus Cristo nos corações das pessoas. Nós acompanhamos o Cleiton durante um bom tempo. A Isa está do outro lado ali. E ela sabe disso, quanto o Cleiton se dedica e se esmera na obra do Senhor. Então, ore por nós. Amém. Abençoando o ano de 2023 desse irmão, amém, dessa irmã, que talvez está lá do outro lado, sem esperança. Falou assim, o ano de 2023 vai ser igual a 2022. Foi ruim esse ano, vai ser ruim também. 2023 está amarrado em nome de Jesus. Nós decretamos a vitória sobre a sua vida. Nós decretamos que, em nome de Jesus, você vai ver o sobrenatural do Senhor agindo na sua vida. Mas você vai ter que tomar uma posição. E os princípios já foram estabelecidos aqui, foram passados. De forma muito suave, muito tranquila. Mas não se iluda. É muito profundo. São princípios profundos. Princípios que, se você decidir colocar em prática, vai trazer transformação à sua vida em nome de Jesus. Ora, irmão, creio que em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos aqui na Tua presença, Te louvamos, Te bendizemos. Somos gratos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Amém. Estamos aqui, ó Pai, unidos em um só desejo do nosso coração, de abençoar a vida desse amigo, dessa amiga, desse irmão, dessa irmã, ó Pai amado, onde essa mensagem, esses louvores vão chegar. Que possa trazer paz, que possa trazer esperança, fé, renovo, que possa trazer a Tua presença, meu Pai. Eu Te louvo pela vida desses irmãos, meu Pai amado, que tem se dedicado a toda semana, semana após semana, em estar anunciando a palavra do Senhor e alcançando tantos corações. Que o Senhor possa estar, ó Pai amado, derramando bênçãos sem medida sobre cada família aqui representada, que cada sábado tem passado por aqui e o Senhor tem usado de maneira grandiosa e poderosa. Nós queremos profetizar sobre a vida desse amigo, dessa amiga, desse irmão, dessa irmã, um 2023 cheio das surpresas de Deus, cheio dos favores de Deus, cheio dos milagres sobrenaturais do Senhor, que possa ser um ano de muito crescimento, que possa ser um ano do romper, que possa ser um ano da manifestação da glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, que os seus sonhos, seus projetos possam se concretizar, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Nós queremos abençoar
na autoridade do nome de Jesus, declarando que a bênção do Senhor é aquela que enriquece e que não acrescenta Amém. dores. Nós profetizamos o favor do Senhor, a graça do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos que agradecer a todos aqueles que têm trabalhado juntamente conosco, né? Às vezes os irmãos só veem a minha, a Web, mas também tem a Isa ali na intercessão. Tem pessoal lá do grupo do WhatsApp, capitaneado pela irmã Sandra, todos os irmãos ali do grupo do Projeto Sábado com o Pai. Um abraço a todos os irmãos e irmãs que têm orado, que têm intercedido, que têm nos ajudado na divulgação. Essa obra, ela tem um único e exclusivo desejo de abençoar vidas, de fazer com que você, meu irmão, minha irmã, se sinta melhor em Cristo Jesus. E eu louvo a Deus porque, Cleiton, alguns testemunhos chegaram durante o decorrer desse projeto. Amém. E testemunhos maravilhosos de pessoas que voltaram para Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. De pessoas que não sabiam que eram filhos de Deus e através desse projeto descobriram que são filhos de Deus, que são filhos amados do nosso Deus, filhos amados do Pai. Isso não tem preço e isso é conseguido, como disse o Cleiton, né, que o reino de Deus é tomado através de esforço. Então hoje nós acordamos aí 5 horas da manhã, coloquei o Cleitão para acordar 5 horas da manhã, o Web, os meninos que saíram, o Davi, o Marco, o Eliseu, o Samuel, 5 horas da manhã, para abençoar a sua vida. Nós não fazemos isso por ritual, nós estamos aqui para fazer uma brincadeirinha. Nós sabemos que nós temos crido, sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso, como disse o Cleitão, e como diz a Bíblia, né, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe sua vida. Um 2023 tremendamente abençoado. Siga os princípios aí que Deus usou o Cleiton para trazer para as nossas vidas. Certamente, seu 2023 será melhor. Em nome de Jesus. Um forte abraço a todos que têm orado. Um forte abraço a todos que têm divulgado, têm do nosso canal, deixado lá seu comentário, deixado lá a sua curtida, para que mais irmãos e irmãs possam ser alcançados. Que Deus abençoe a todos. Lembrando que todos os comentários lá que são deixados lá, a gente responde, né? Deixa lá um recado da parte de Deus também. Que Deus possa abençoar a sua vida. E um feliz 2023. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.